Boa tarde a todos, bem-vindos a essa apresentação. Sou o William, vou apresentar o trabalho intitulado Macroalgas marinhas bentônicas em poças de maré, uma abordagem morfofuncional. As poças de maré são formadas por depressões na rocha, nas porções do submesolitoral e preenchidos com água do mar sob influência da regime de marés. Durante a maré alta, a conexão com o mar permite a troca de água, elementos químicos, sedimentos e organismos, e durante a maré baixa, as poças permanecem hidrologicamente isoladas e mais expostas ao efeito de estresse abiótico. As poças, de elevada complexidade estrutural, elas funcionam como microcosmos, e especialmente para os organismos sésseis, funcionam como nucleadoras de comunidade. A composição possui uma parcela da diversidade regional, composta por espécies que foram capazes de alcançar, colonizar e formar populações viáveis. As macroalgas são organismos que habitam as poças de marés. Importantes produtores primários, elas possuem uma diversidade de formas, tamanhos e pigmentos que amplificam a diversidade de hospedeiros que encontram nas macroalgas alimentos, abrigo e proteção. O agrupamento das macroalgas em grupos morfofuncionais tem se mostrado uma ferramenta promissora no estudo de conjuntos funcionalmente similares compostos por espécie com redundância ou equivalência funcional. Assim, a distribuição e abundância relativa de táxons subdivididos em grupos morfofuncionais poderiam refletir as mudanças no ambiente. As macroalgas, elas podem ser agrupadas em 7 grupos funcionais: microalgas, algas filamentosas, algas foliáceas, corticadas, coriáceas, calcárias articuladas e calcárias crostosas. Porém, neste estudo, vamos trabalhar somente com 6 grupos morfofuncionais, que diferem entre si devido à sua complexidade estrutural e a dificuldade de grau de herbivoria. As abordagens de grupos morfofuncionais em poças de marés podem se constituir num sistema sentinelas das praias, porque, dependendo do nível de impacto ao qual a praia e os costões rochosos estão sujeitos, por exemplo, pisoteio de organismos, descarte de resíduos e edificação, alguns grupos de organismos podem ser eliminados ou sequer chegar a ser instalados. Então, o objetivo desse trabalho é caracterizar as comunidades de macroalgas em poças de costões rochosos que diferem na intensidade de ocupação antrópica e verificar se a representatividade dos grupos morfofuncionais revela afinidades com a estrutura física das poças e o grau de impacto antrópico nas praias. A hipótese de predição é, ao assumir que algas com características morfológicas e papéis funcionais redundantes sejam mais similares em seus requerimentos e fatores limitantes, esperamos encontrar maior representatividade e menores dominâncias de grupos funcionais em costões rochosos menos impactados. Para a realização do estudo, foram selecionados 5 costões rochosos nas regiões dos lagos norte fluminense. São, em Macaé, a Praia de Cavaleiros e Ilha Calheta, na Praia de Santana. Em Rio das Ostras, a Praia de Areias Negras. Em Armação dos Búzios, foram selecionados 2 costões rochosos na Praia Rasa. Esses costões variam de gradiente de impacto antrópico em função da intensidade de visitação, das vias de acesso, proximidade com a área urbana e quantidade de resíduos sólidos encontrados nesses costões rochosos. De acordo com isso, eles foram classificados de 1 a 5, sendo que 1 era menor índice de impacto e 5 maior índice de impacto. Então, Ilhas Calhetas recebeu o gradiente 1, a Praia Rasa 2 recebeu o gradiente 2, Praia Rasa 1 recebeu o gradiente 3, Areias Negras recebeu o gradiente 4 e Cavaleiros o gradiente 5 de mais impactada. Foram feitas coletas trimestrais de agosto de 2017 a março de 2018, em 2 poças em cada praia. Essas poças foram drenadas, de acordo com a ocasião da amostragem, e foram feitos fotorregistros utilizando estruturas denominadas quadrates de 400 cm² internos, seguindo o protocolo de Coutinho e colaboradores. Foram feitas também coletas de amostras de algas para identificação taxonômica. A cobertura das macroalgas registradas nas fotografias foi estimada pelo programa CPCE. Conforme vocês podem ver na figura 3, é delimitado uma área, foram distribuídos 50 pontos aleatórios e foram identificados visualmente cada ponto, de acordo com a matriz bentônica de macroalgas. E esses são os resultados. Foram identificados 75 táxons na região de estudo, sendo que 48% pertence ao filo Rhodopta, 31% ao filo Chloropta e 21% ao filo Rhodopta. As ordens mais representativas para Rhodopta foi Ceramialis, para Ocropta dictiotalis e para Chloropta uvalis.
Esse é um padrão de riqueza esperado, pois é encontrado nas demais localidades da costa brasileira. Neste gráfico, podemos verificar que Cavaleiros e Praia Rasa e Rasa 2 em Armação dos Búzios são as praias que têm maior número de espécies e também de táxons exclusivos, enquanto que Ilhas Calhetas é a que tem menor índice de espécies e de espécies exclusivas. Uva fasciata e uva lactuca foram as espécies que ocorreram em todas as poças. Nesse gráfico, na figura 7 da análise de similaridade método Caminhos, podemos identificar que, mesmo praias mais próximas, como Rasa 1 e Rasa 2, possuem, então, a maior dissimilaridade na sua composição. E praias que compartilham o maior número de espécies e de táxons exclusivos são as que são as mais similares entre si, enquanto Rasa 1 e Ilhas Calhetas, as que tiveram menor índice de táxons, foram as que foram mais dissimilares em relação às outras três. E neste trabalho, podemos observar que há a formação de grupos singulares de macroalgas em cada uma das praias investigadas, e de elevadas diversidades beta e gama, que podem estar relacionadas às características intrínsecas das poças, à herbivoria, competição, composição da rocha e também à área de influência da ressurgência de Arraial do Cabo. Podemos observar na figura 8 que todos os 6 grupos reconhecidos da literatura foram observados no estudo, sendo que foliáceas apresentaram maior cobertura, seguido de filamentosas, e coriáceas é a que teve a menor índice de cobertura. Na figura 9, podemos observar que as foliáceas, representadas pelas cinzas, elas variaram positivamente da praia de menor ao maior grau de impacto antrópico, enquanto esse padrão pode ser observado inversamente para as calcárias articuladas, as laranjas, que variaram positivamente do maior grau de impacto para o menor, como podemos observar aqui, maior cobertura em Ilha Calhetas. A corticada foi maior cobertura na Praia Rasa 2, calcária crostosa teve maior cobertura na Praia Rasa 1. As calcoriáceas, a verdinha, foi a que teve menor cobertura em todas as praias. E filamentosas variaram em todas as praias, mas dominou nas praias insulares, aquelas consideradas de menor impacto. Então, além de abundantes nas praias mais impactadas, as macroalgas foliáceas se destacaram pela importância em todas as áreas e campanhas. Isso pode estar relacionado à condição de maior disponibilidade de nutrientes e impactos de pisoteio, que limitam a riqueza de espécies e causam dominância de algas oportunistas, como as foliáceas. Na tabela 2, podemos observar os resultados da análise de correspondência canônica, utilizando 6 preditores: distância da poça até ao mar, inclinação do costão, comprimento da poça, complexidade da poça, rugosidade e o grau de impacto ao qual as praias estão submetidas. Os 2 primeiros eixos podem explicar cerca de 79% da variação dos dados. O grupo de corticadas e calcárias articuladas foram muito mais importantes em poças estruturalmente complexas de praias menos impactadas. Estes grupos correspondem às espécies de algas de suporte e estrutura do talo mais complexa. A maior abundância desses grupos morfofuncionais ocorre em ambientes expostos ao menor grau de distúrbio antrópico, o que parece razoável com o baixo grau de antropização dessas praias e com a menor abundância das corticadas em Cavaleiros. O grupo das coriáceas e calcárias crostosas foram mais representativas em poças mais próximas do mar e mais inclinadas, ou seja, mais próximas da fonte de propágulo e possivelmente menos sujeitas às alterações extremas de eventos de dessecamento. As algas foliáceas e filamentosas presentes em todas as praias, de fato, são consideradas tolerantes a amplas variações de parâmetros ambientais. Por fim, consideramos que a ocorrência de todos os grupos morfofuncionais no universo amostral sugere que a abordagem possa ser empregada no monitoramento das comunidades macroalgais. A dominância das algas de estratégia R, foliáceas e filamentosas, nas praias que compartilham características de maior impacto, sugere que os grupos de macroalgas em poças de marés respondem ao gradiente de impacto ao qual seus respectivos costões estão submetidos. Ressaltamos o ineditismo deste estudo, focado nas comunidades macroalgais das poças de marés, o primeiro para as regiões norte-fluminense dos lagos. As poças de marés, elas representam microcosmos com variações dos fatores ambientais,
que, por abrigarem espécies em condições diferenciadas, representam subamostras da diversidade regional da vida marinha. Muito obrigado a todos.